Esses dias eu assisti um vídeo que me entristeceu muito. Uma adoradora do Senhor que usa a voz em forma de canto para adorar a Deus, ela sofreu um acidente e esse acidente atingiu as suas cordas vocais, atingiu a habilidade de cantar. Eu estou falando da cantora Amanda Vanessa, que canta este louvor. Preste atenção nessa letra. Pois bem, essa serva de Deus, levita do Senhor, sofreu esse acidente e nós estamos orando, né? Nós cristãos. Se você não está orando por ela, inclua ela na tua oração. Hoje à noite eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar por ela. Porque se algo veio no nosso conhecimento, Deus permitiu para nós orarmos. E ela está se recuperando do acidente e eu creio que Deus fará uma grande obra na vida dela e na voz dela. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que tiveram um problema na sua voz e o Senhor curou, e o Senhor restituiu o que foi perdido naquele momento e ainda triplicou a unção da pessoa. Amanda Vanessa, saiba que o Senhor está com você. Não é fácil uma recuperação da qual você está passando. Eu tenho uma amiga que ela está se recuperando de um câncer, uma amiga muito querida, e é um tempo, né, de uma pausa, é um tempo de você se cuidar, mas saiba que os louvores que você cantou a Deus, muitos do qual eu já ouvi, já tocou muito meu coração, e eu sempre falo no canal e vou falar para sempre, louvores é uma das estratégias de Deus para nos visitar nessa terra. É uma estratégia de Deus para curar a nossa ferida da alma. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio do louvor. Eu alcancei um equilíbrio emocional em Deus por conta de criar na minha casa um ambiente de louvor. Eu ouvia louvores, ouvia, mas não tinha o hábito de ouvir todos os dias. Quando eu passei a ter o hábito de todos os dias colocar louvores na minha casa, o ambiente da minha casa mudou, o meu ambiente interno mudou. Por quê? Porque Deus, ele fala através dos louvores. A voz de Deus, ela soa através dos louvores. Preste atenção nas letras dos louvores que você tem ouvido e cantado, porque muitos louvores são pregações, muitos louvores são mensagens de Deus ao teu coração, porque tudo que você precisa nesse tempo é ouvir a voz de Deus. E falando sobre voz de Deus, hoje eu quero orar com você o Salmo 29. Sabe o que fala no Salmo 29? O título é A Poderosa Voz de Deus. Vamos ouvir o Salmo 29 e depois vamos orar juntos o Salmo 29? Mas se você é novo no canal, já se inscreva, ativa o sininho para você sempre receber as nossas novidades. E vamos orar a Bíblia? Vamos lá? Salmo 29, a poderosa voz de Deus. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. No seu templo todos dizem glória.
O Senhor governa os dilúvios como rei. O Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Antes da gente orar esse salmo, eu quero só dividir algo do meu coração para o teu coração. Aqui, no versículo 3, fala assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Talvez você esteja passando por dias de tempestade na tua vida. Talvez a tempestade que você está passando fez com que pessoas te abandonassem. E você não consegue mais ouvir aquela voz de pessoas que te apoiavam, aquela voz de pessoas que estavam ao seu lado, aquela voz de pessoas que estavam motivando você ao rumo que você está tomando. Só que eu quero te falar que quando parecer para você que você está sozinho, que você está submergindo em meio a muitas águas, assim como Jesus estendeu a mão para Pedro e o tirou daquelas muitas águas, o Senhor Jesus, Ele quer tirar você dessa tempestade que você se encontra. Só que você precisa abrir o teu coração para Ele, para que a voz dEle ecoa dentro de você. Porque nesse versículo que a gente acabou de ler, versículo 3, está falando: o Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é um som de muitas águas, a voz do Senhor, ela é poderosa, o Senhor está sobre as muitas águas. Então, duas coisas que eu quero dividir ao teu coração. Primeiro, você não está sozinho nessa tempestade. O Senhor está te observando. Segundo, se você submergiu como Pedro, em meio a muitas águas, você ficou assustado com o vento, ficou assustado com a força das águas, com a correnteza, com os tubarões, com tudo que estava mostrando contrário ao teu redor, e você submergiu em meio a muitas águas, lembra-se do Mestre, porque naquele momento Pedro lembrou do Mestre. Pedro falou: Senhor, salva-me. Pedro clamou, e o Mestre imediatamente estendeu as mãos e o tirou daquele ambiente de morte, porque naquele ambiente de muitas águas Pedro ia morrer. Talvez você esteja em um ambiente que está gerando uma morte, não a morte física talvez, mas a morte interior, a morte dos teus sonhos, a morte das tuas ideias, a morte, sabe, daquilo que você projeta para a tua vida, porque você tem ouvido palavras que estão desanimando você constantemente. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, baseada nesse Salmo 29. Quando fala que a voz do Senhor é poderosa, agora versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, o versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Você está entendendo o poder da voz de Deus? A voz do Senhor quebra coisas. A voz do Senhor despedaça coisas. Então, se você entender que o que você precisa nesse tempo é sabedoria, e a sabedoria ela só vem do alto, não vem de estudos terrenos. Estudos terrenos te dão inteligência. Sabedoria só vem do alto, a promessa de Deus para os filhos dele. Se você está precisando de sabedoria, chegou o tempo de você ouvir mais a voz de Deus. Porque se você conseguir ouvir a voz de Deus, você vai se tornar mais sábio. E sendo mais sábio e ouvindo a voz de Deus, tudo que está sendo contrário à tua vida vai ser despedaçado. Porque a voz do Senhor quebra e despedaça coisas. Aqui está explicando. Quando você ouve a voz do Senhor, primeiro, no teu coração é quebrado um orgulho. Quantas vezes você acha que você é o dono da razão? E você esquece de perguntar para Deus: Senhor, o que você pensa sobre isso?
Então chegou o momento de você ter um relacionamento com Deus, de perguntar mais para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida? Me dá um sonho, me dá um sinal, testifica no meu coração. E lembra que a voz do Senhor está sobre as muitas águas. Todos podem te abandonar no pior dia da tua vida. Jesus nunca vai te abandonar. Só que depende de você clamar o nome dele. Pedro afundou, mas ele clamou e Jesus o salvou. Rimou, né? Então, se você um dia se submergir, clama e ele vai estender a mão para você. E Jesus estende a mão, às vezes, através das pessoas ao seu redor. Preste atenção, se nesta semana um servo de Deus ou uma serva de Deus encontrou você em algum momento e colocou uma palavra de Deus no teu coração. Deus usa evangelistas. Então, sabe aquela frase, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida? É verdade, Deus tem uma obra na tua vida. Mas se abra para que a voz de Deus quebre o orgulho que há no teu coração e despedaça tudo o que está contrário à tua vida. Vamos orar o Salmo 29? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, o Salmo 29 e convidamos o Espírito Santo à tua presença. Senhor, assim como está escrito, Pai, no versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, Pai. Assim, meu Deus, como as águas, ela tem poder de correnteza, e muitas vezes as águas estão levando a gente para lugares da qual nós não queremos ir. Pai, revela para cada um de nós nesta semana quais são as águas de correnteza que está nos levando a um caminho diferente do que o Senhor preparou para nós. Águas de distração. Quantos de nós estamos distraídos por tantas coisas ao nosso redor que a gente perde o foco? Pedro estava caminhando por sobre as águas e ele ficou tão focado no medo dele, reparou a força do vento, teve medo e afundou. Senhor, não permita que a gente fique focado no medo. Coloca os nossos olhos em Ti, Jesus. Nos ensina a ouvir a Tua voz em meio a muitas águas. Como está escrito, Pai, no versículo 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo. Aquele, Senhor, que não consegue mais sentir a presença de Deus por causa do pecado. Limpa, Senhor, o coração dessa pessoa. Purifica o nosso coração e que as chamas do Espírito Santo volte a arder, a queimar dentro do coração dessa pessoa. Que o primeiro amor seja restaurado. Que o desejo de ler a Bíblia entre no coração dessa pessoa, Pai. Produza essa chama de fogo, porque a Tua palavra fala que quando estava um povo num cenáculo em Atos, Pai, Senhor, eles foram revestidos de poder, porque do céu veio o Espírito Santo e desceu sobre eles como labaredas de fogo. E o coração deles ficou tão transformado que quando Pedro saiu, converteu a 3.000 pessoas, porque não era habilidade no falar, era a unção de Deus que caiu sobre ele. Eu peço, Pai, derrama o óleo da Tua unção sobre nós, muda a nossa maneira de falar. Traz, Senhor, essa chama do Espírito Santo dentro de nós, que quando nós abrirmos a nossa boca, onde nós estivermos, que o Senhor possa, Pai, usar a nossa boca para levar Jesus para o farmacêutico, para o caixa, para o vizinho, para o porteiro. Usa a nossa boca, Pai, faz essa chama de fogo arder tanto no nosso coração, que possa incendiar outros corações, Pai. E nós oramos em último lugar o versículo 11, quando fala: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Abençoa, Senhor, cada um que tem orado a Bíblia junto comigo aqui no canal, às segundas-feiras. Abençoa, Pai, com paz. Tira, Senhor, com as Tuas mãos toda a ansiedade, preocupações, crise de pânico, desespero do coração, e abençoa com paz, a paz que excede todo entendimento.
a paz que somente o Senhor pode dar. É o que nós te pedimos, Pai, em temor e em amor, no teu nome, Jesus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso. Chegamos ao fim, então, do vídeo de hoje. Eu senti muita presença de Deus quando eu estava narrando esse salmo para você. Muito mesmo, gente. Não fica dependendo só dos vídeos aqui do canal. Faz um propósito com Deus de ler um salmo por dia, de ler a palavra de Deus e de meditar. E vai lá no Instagram e segue-nos no Instagram, Jesus Amor que Não Falha. Lá nós temos conteúdo exclusivos para as mamães. Então, se você for mamãe, como eu, segue lá no Instagram, Jesus Amor que Não Falha, e você vai desfrutar cada vez mais da presença de Deus durante a sua maternidade. Deus abençoe e até o próximo vídeo.